Boa noite, aqui é o Contratempo, começando mais uma live aqui dentro das eleições 2020 da cidade de Ourinhos. No dia de hoje nós estamos aqui recebendo o Júlio Farias, onde vai bater um papo conosco, vai conversar com a gente e vai expor as suas ideias, aquilo que ele defende, contar um pouco da sua história, enfim, vai bater um papo legal conosco. Infelizmente, a Eduarda ela não pôde estar presente, né, no dia de hoje, devido aos compromissos que apareceram, mas nós temos aqui o Luiz Bosco, que também vai participar dessa conversa, desse bate-papo. Vamos ter a participação daqueles que estão nos vendo no momento, enviando aí as suas perguntas, fazendo seus comentários e colaborando para que esse bate-papo seja bastante produtivo. O Sim. Jornal Contratempo é um jornal que se mantém graças à contribuição daqueles que se identificam com o jornal, a contribuição financeira. Nós fazemos ou procuramos fazer uma mídia independente, e uma mídia independente nos dias de hoje, numa seara conservadora, a qual nós estamos aí vivenciando, não é fácil. Por isso que nós pedimos a sua colaboração, aqueles que puderem colaborar não apenas financeiramente, mas curtindo a fanpage do Contratempo, se inscrevendo no canal do YouTube e divulgando, ajudando a divulgar as matérias que o próprio Contratempo realiza no seu cotidiano, no seu dia a dia. Júlio, eu vou começar aqui com você pedindo para que você se apresente. Eu sei que você é um jovem, é estudante, está fazendo história, já batalhou muito pela cultura, é envolvido aí com os aspectos afros da religiosidade. Enfim, eu gostaria que você mesmo pudesse se apresentar para aqueles que nos ouvem e veem no momento. Boa noite, né? Boa tarde ou boa noite, já tá passando acho que das 18 horas, né? Meu nome é Júnior Farias, né? Conhecido como Juninho, Juninho da B2, vários nomes aí que a gente tem durante o processo da vida, né? Tenho 27 anos, sou nascido e criado aqui na cidade de Ourinhos, mais precisamente no bairro Boa Esperança, segunda seção. Sou pai de um filho, sou casado, faço história na Universidade Estadual do Norte do Paraná, né? Já cursei educação artística, mas tive que não consegui concluir o curso devido a alguns aspectos da vida. Atualmente também sou coordenador de turno numa empresa de fast food aqui da cidade e me coloquei como candidato. Na verdade, as pessoas, né, nos fez com que a gente entrasse nesse projeto e eu acredito que vai ser, não no sentido da disputa eleitoral, mas no sentido do aspecto, acho que político, a gente já está ganhando muito. Prazer. Beleza. Vamos lá, Bosco. Boa noite a todas e a todos que estão acompanhando a gente do Jornal Contratempo. A gente está abrindo a conversa aqui com o Júnior Farias para as nossas eleições municipais. A gente está num momento dificílimo, momento trágico, né? A gente passou de 150 mil mortes no Brasil pela pandemia, está enfrentando uma onda gigantesca de retrocessos, né? Mas estar aqui conversando com você, Júnior, dá uma esperança. Eu estou vendo aí uma renovação dos partidos de esquerda, que estão aí com pessoas com um novo alento, com um novo ânimo, com uma nova garra, não é? Para fazer, para transformar, e isso é muito bom. Então, acho que um momento como esse aqui no Contratempo é muito importante para a gente ter essa troca de ideias com o público em geral. Lembrando, pessoal que está acompanhando a gente, manda um comentário, manda a pergunta para o Júnior responder. Essa é a oportunidade, linha direta aqui com o seu candidato. Eu gostaria, então, para a gente começar, você falasse um pouco a respeito de uma coisa bem específica. Vamos lá, já é uma coisa assim, bem concreta mesmo, né? Sim, Você é estudante universitário, né? Faz história sim, na sim, UEMP, em Jacarezinho, né? sim, sim. Então você conhece bem a realidade de se deslocar até lá todo dia.
assim como também eu conheço a realidade de se deslocar até o Unifil todo dia. Eu aguentei quase 3 anos como professor sem ter automóvel indo de ônibus. Aí chegou uma hora que a gente vê de tudo naquele ônibus, né? Você pegava também, né? Sim, Pegava. pegava. Então a gente vê de tudo nessa questão aí do transporte público para os estudantes, para os professores. E, inclusive, para fora de Ourinhos, não há subvenção da prefeitura para os estudantes, né? Não tem um apoio financeiro para o deslocamento dos estudantes para estudarem fora de Ourinhos. Então, eu gostaria que a gente começasse por esse ponto específico. Como que você pensa essa questão? O que você vê que dá para fazer, por favor? Luiz, essa discussão de transporte público, ela é uma discussão que já vem sendo pautada, debatida, não só dentro da UEMP, mas diversas aqui universidades da região, né, principalmente daqui da cidade, que nós não temos, né, um subsídio, nós não temos um transporte público que nos leve até a universidade. Inclusive, eu conversei essa semana com alguns universitários e, inclusive, estudantes da UEMP a respeito, né, do que eu pensava. Eu acredito que você, como uma força política, tendo, né, a institucionalidade lá dentro, é mais fácil você dialogar e fazer a cobrança para o poder público, né? Porque, no mínimo, é do poder executivo fazer com que a gente chegue na universidade, fazer com que a gente chegue nas escolas, fazer com que a gente chegue, né, dentro da comunidade escolar. Como eu havia conversado com esse grupo e até mesmo com o nosso coletivo, a intenção é que a gente proponha aí, né, no caso, para o Poder Executivo, para que o Poder Executivo banque, né, o combustível, banque o ônibus, para que ele se desloque daqui da cidade, aí não só de Ourinhos, mas que faça aqui essa região aqui, né, porque eu sei que cidades menores que a nossa, existe um transporte público, né, não público, mas assim, que a prefeitura dá um ônibus, né, para os estudantes e os estudantes vão até a universidade, porque se for pôr na ponta do lápis, a gente gasta-se muito, né, para o deslocamento daqui de Ourinhos até Jacarezinho, né, são todos os dias, pagamento de passagem, a empresa de ônibus, ela não, vamos por assim, ela não aceita que a gente pague menos, porque eles dizem que a gente não tem direito a meia, né, e aí fica muito complicado, porque daí você vai fazer um debate que aí você tem que entrar com o poder da justiça, aí você precisa atrás de advogado. Eu, enquanto estudante, senti na pele todos os dias, né? Aí tinha que pagar, tinha que, ou às vezes ir de carro mesmo, mas se você for de carro, você sabe que você tem um gasto com combustível todos os dias. Então fica muito complexo e complicado. Mas assim, o que a gente pensou e o que a gente pensa é que nós precisamos assim fazer um esforço, né, para com o poder executivo, para que o poder executivo ele libere para a gente de fato, né, um ônibus, porque na verdade não seria nenhum gasto, porque eu acho que educação não é gasto, né? Seria daqui até na cidade de Jacarezinho todos os dias, de segunda a sexta-feira, né? Eu acho que dentro do orçamento da prefeitura, já que nós temos um orçamento aí no caso milionário, eu acho que não teria problema nenhum. Olha, o Júlio, eu me lembro de você. Não dá para falar do Júnior sem lembrar e associar o Júnior com você, das lembranças que eu tenho de você, desde Sim, quando você ainda era um menino, né? Bastante sim, sim, vivo, desde então participativo, né? sim, Lá da comunidade da Boa Esperança, sim, sim. da escola José Facubas. Não tem como não lembrar do Júnior e lembrar do, daquela vivência, daquelas lembranças que eu tenho de você participando de teatros, música, envolvimento com a cultura. A gente conversava até há pouco, né? Sim. A importância da educação, até mesmo para fazer com que esse tipo de acontecimento ocorra nas escolas. A gente lembrava da professora Maria Regina, que foi dirigente regional de ensino lá Sim, 2000 e pouquinho, né, começo do século XXI, e foi uma sim, no presença começo. muito marcante para nós aqui na diretoria de ensino da região de Ourinhos, porque ela enxergava a importância da escola em desenvolver e estar envolvida com a questão da cultura, da arte, do engajamento social e tudo mais.
Eu queria saber de você, Júnior, em relação a essas questões. Qual é a importância da escola, do processo educacional envolvido com essas atividades culturais de educação? Você pretende que a sua atuação na Câmara de Vereadores, ela de alguma forma possa contribuir para com isso também? Marcos, com certeza. Como eu disse anteriormente ali, dentro da Boa Esperança, a gente conhece, né, becos e vielas ali dentro, né? Então, o Norival, a professora Roseli, que foram de suma importância, que são de suma importância na minha vida até hoje, fizeram com que eu enxergasse o mundo cultural de outra forma, né? O Norival sempre me dizia que a educação e a cultura elas sempre andavam juntas, né? Que eu não tinha que desacoplar isso, né? Não tinha e que eu tinha que associar a educação à cultura a todo tempo. Então, para mim foi uma escola e é essa escola que eu levo para a vida também, né? Até hoje, nos dias de hoje. Eu acredito que não existe você ter uma escola formadora sem você ter cultura, né? Eu me participei muito do Conselho Municipal de Educação na época da gestão da Maura Balbinotti, né? Que ela foi secretária de Educação aqui na gestão anteriores, né? Nas gestões anteriores. E dentro do Conselho Municipal de Educação a gente conseguia fazer também esse debate cultural, né? E a gente sempre falava para a Maura a importância, né, da própria cultura em si dentro das escolas, né, que ter todo, não precisa, não necessariamente todos os dias, mas que pelo menos 2, 3 vezes na semana a gente fizesse uma ação cultural como dança, como música, como teatro, até porque isso resgata, né, Marcos? Isso entra como até uma forma, eu falo, eu acho que a gente deveria ter mais política pública, principalmente para o nosso público, né, para a juventude, para tentar resgatar, né, essas crianças, resgatar esses jovens e adolescentes que talvez, né, estão num caminho não legal, e a gente faz com que a comunidade, faz com que a escola puxe esse adolescente, puxe esse jovem para dentro, né? Mas dentro de coisas boas, né? Porque eu fiz teatro quase a vida toda lá no Josefa Cubas, cheguei a participar um pouquinho, né? Um pequeno foi acho que 2, 3 meses, uma coisa assim, não sou arte, tive que sair por conta da vida mesmo, mas a escola em si, a comunidade em si, ela é muito importante. Aí entra o papel da Secretaria Municipal de Educação, não só como a Secretaria Municipal de Educação, mas aqui, né, no âmbito estadual, a Diretoria de Ensino, parcerias para que aqui a gente não deixe morrer esse círculo cultural, né? Não deixe morrer as ações dentro das escolas, porque uma ação cultural você pode salvar uma vida, né? Uma ação cultural, eu acredito que você consegue resgatar as pessoas, né? Então, eu, como uma pessoa que sou da cultura, que vivo e respiro cultura, se porventura exercer um mandato eletivo, com certeza esse mandato vai ser pautado na cultura e aí cobrado também, né? Em cobrança à Secretaria Municipal de Cultura e à Secretaria Municipal de Educação, onde eu acho que tem jeito de fazer vários projetos de resgate, não só da escola, mas o resgate cultural das pessoas. Eu também fiz parte do Só Arte por um tempo. A gente tem aí, Sim, passamos ali por uma experiência com o Leandro, sim, né, com o sim, pessoal sim, lá. com o Leandro. Sim, foi, nossa, muito pouquinho assim, Luiz, por conta da Uhum, vida mesmo, né? Então eu fiquei muito no Teatro Amador lá no Josefa Cubas, né? Então, sim. quando fui, enfim, mas faz parte do jogo. Não, mas é uma experiência super bacana, faz toda a Fantástica, diferença essa experiência, né? fantástica, fantástica. Mudando de assunto, a gente gostaria de perguntar para você a respeito do seguinte, né? Há algum tempo, não vou lembrar exatamente quando, há 1 ano ou 2, não faz muito tempo, teve um projeto de lei em Ourinhos para que houvesse cotas raciais nos concursos públicos do município. E essa lei chegou a ser votada na Câmara, Votado. mas Sim. foi derrotada. Essa lei não foi aprovada. Eu gostaria de saber o que você pensa disso e se você pensa em talvez levantar novamente esse projeto de lei, quem sabe, reelaborar, apresentar ele de outra forma, o que você tem a dizer? Bosco, eu acredito que primeiramente foi a força conservadora, né, que fez essa derrubada na cidade, né, que nós temos uma Câmara muito conservadora na nossa cidade, né. Primeiramente a gente tem que imaginar nesse aspecto, né, não só nessa gestão, mas na gestão anterior também a gente tinha
né, uns vereadores que pensavam, né, de outra forma, né, não pensavam no campo popular. Eu penso, sim, de uma forma que tenha e é necessário, né? Porque esses dias a gente entrou num debate de cota, já fiz esse debate na universidade, já fiz esse debate nas escolas, que cota não é esmola, né? A gente não está pedindo nenhum tipo de esmola. A cota racial nada mais, nada menos que uma reparação histórica, né? Uma reparação histórica e cultural, né? Vamos pôr nesse aspecto também, para com os nossos, né? E a cidade de Ourinhos, você vê, nós não temos, eu falo isso que a gente também discutiu há algum tempo atrás, a dificuldade do negro, até mesmo no emprego, não só no campo do concurso público, mas no campo das empresas na cidade, né? A gente vê essa dificuldade das pessoas né? Aí depois mais para frente vou falar no aspecto da juventude, mas principalmente da negritude, a dificuldade de se enquadrar na cidade, né? Não só no campo dentro do poder público, mas dentro do poder privado também. Enquanto pessoa que pensa para um mandato, com certeza apresentaremos aí, no caso, um projeto de lei que fortaleça, né, a negritude nos concursos, assim como é no governo federal, assim como é no governo estadual. É necessário, né? Se passou-se da hora de levantar as bandeiras nossas dentro da Câmara Municipal da cidade. Então, Bosco, eu penso sim em apresentar um projeto que seja amplo e que contemple sim a negritude da cidade. Eu acho que, aproveitando aí esse comentário, essa resposta que você deu para o Bosco, né, eu acho que é interessante a gente pensar é, na questão da representatividade mesmo, né? Tem uma escritora, uma filósofa brasileira, ela até nem é muita unanimidade no próprio campo da esquerda, mas ela tem uma produção bastante interessante em relação a essa questão da negritude, do racismo, do preconceito racial e tudo mais. É a Djamila Ribeiro. Né? Sim, Djamila Ribeiro, sim. Djamila Ribeiro, ela, numa das muitas apresentações, frases, né, que ela já disse a respeito disso, ela falou o seguinte, que em relação ao racismo, todo mundo sabe que existe, mas ninguém acha que é racista. Eu queria aproveitar o momento, Júnior, para você poder comentar de que forma a atuação a sua atuação na Câmara de Vereadores em Ourinhos possa estar abordando essas questões e trazendo avanços, né, e superação mesmo dessa realidade aqui na cidade de Ourinhos. Que não é só de Ourinhos, né, a gente sabe disso. Marcos, desde que eu me entendo por gente, né, tenho 27 anos, eu nunca vi um vereador negro na cidade, né, nunca, de fato, aí que eu falo e paro e penso, né, a Djamila ela é muito, eu acho que ela é muito direta, né, a Djamila é de candomblé também, é iniciada para o orixá, né, ela é de Oxóssi, de um orixá da caça, provedor da caça, e que ela fala muito da questão né, você acabou de colocar aqui, né, a gente é racista, mas a gente não fala que a gente é racista, né, e eu acho que passou da hora da gente ter uma representatividade negra na Câmara, para fazer o debate das nossas pautas, o debate das nossas bandeiras, Marcos, não só no âmbito municipal, mas no âmbito estadual, no âmbito nacional, é necessário que a gente coloque o dedo na ferida, sabe? Porque eu vejo, assim, e é latente, né? Existe o preconceito, existe inúmeros fatores que não deixam a gente chegar, né? Isso é visível, né? É palpável, a gente consegue palpar e ver, né? Então eu acredito, assim, que se você, eu falo para nós agora, eu vou falar para o nosso povo, que a gente precisa se colocar mais, né? A gente precisa se doar um pouco mais e se colocar nos espaços, né? Porque esses espaços eles precisam ser ocupados e precisa ser também ocupado pelo nosso povo, né? O nosso povo precisa ter a consciência que a gente precisa sair dessa, né, dessa mesmice e ocupar os espaços e ir para cima, porque se a gente esperar com que as pessoas nos dão, isso não vai acontecer.
ou a gente coloca o pé na porta e assume a nossa postura enquanto ser humano, enquanto negro, enquanto negritude, ou a gente vai ser comandado por meia dúzia de pessoas engravatadas e brancos, né? A gente precisa enxergar que a gente precisa de uma liderança nossa, que a gente precisa formar lideranças, inclusive negras, né? Que não existe esse papel dentro da sociedade, né? Existe só um papel de formação do branco. Então nós precisamos parar, e eu falo até para o meu povo, que a gente precisa nos orientar e estar junto, e estar lá dentro, sabe? E disputar os espaços sim, ocupar os espaços sim, sabe? E começar a ter um debate de alto nível com as pessoas, sabe? Porque as pessoas às vezes elas nos acham vago, né? Ah, é oco, né? É negro, é oco. Não, nós não somos oco, não. Nós temos muita coisa para falar, muita coisa para dizer, né? E aí, como eu apontei lá, a questão da cota. Ah, Juninho, você está falando de cota, você tem dó de. Não é dó, não é questão de ter dó, é questão de consciência e de reparação cultural. Eu não estou dizendo que eu não tenho a mesma condição de uma pessoa branca de diálogo, é claro que eu tenho. Eu vou dar um exemplo para vocês muito claro da respeito da cota para a gente chegar nisso. Na UEMP eu não precisei, eu fiz pela cota, mas assim, dentro do parâmetro educacional eu não precisaria da cota. Então o problema não é de inteligência, né? O problema é nós todos somos, né, pessoas que somos formadas, temos sabemos ler, sabemos escrever, enfim. Então vai muito da questão da gente estar. Eu acho que nós enquanto negritude, nós enquanto pessoas que somos né, maltratados, escorraçados, a maioria das vezes nós precisamos ocupar esses espaços e dizer para essas pessoas que a gente está aqui sim, que a gente é vivo sim e que a gente vai ocupar os espaços sim. Muito bem. Eu gosto muito de ver esse movimento acontecendo na política. Precisa acontecer mais, né? Precisa Sim, sim, acontecer mais. sim. Sim, a gente vai continuar insistindo com essa pauta, Bosco. Isso não acaba agora, né? Isso vai dar uma continuidade aí. Sim. Eu gostaria de falar a respeito um pouco da, do mundo periférico, da realidade da periferia em Ourinhos. Eu moro em Ourinhos apenas há 7 anos, desde 2013. Quer dizer, apenas, já é um tempinho, né? O suficiente para perceber uma cidade claramente dividida Sim, em termos de desigualdade social. Eu tenho até a impressão que as estradas que circundam Ourinhos, elas impõem uma divisão social muito nítida, né? Você tem o Jardim Itamaraty e Paris, você tem ali os bairros própria Boa Esperança mesmo, né? Que são assim, aqui em Minas Gerais, São isso, Parque Minas Carlos. Gerais, exatamente. Tem uma separação pela estrada, como se houvesse o mundo central de Ourinhos, com seus shopping centers, com sua vida noturna, com seu luxo, e o mundo periférico como se ele fosse separado. Eu vou usar uma palavra pesada, como se houvesse uma espécie de apartheid social mesmo, sabe? Sim, sim, mas Uma é coisa real. de apartar a pobreza, de apartar as periferias. Como que você vê isso e que trabalho que precisa ser feito em Ourinhos para a gente superar essa desigualdade? Bosco, eu vou falar uma frase aqui que é do Racionais, né? O mundo é diferente da ponte para cá, né? São duas realidades, né? Infelizmente. Eu sou nascido e criado na Boa Esperança, e eu sempre morei ali na Valentim Gentil, quando era menor, é uma rua ali próximo ao centro, ali da Cardoso Ribeiro, né? Da Passarela, enfim, da Cardoso Ribeiro, depois minha mãe foi para Valentim Gentil, depois agora a gente tá aqui na Olavo Ferreira de Sá, né, que é também uma rua bem popular aqui no bairro. Bosco, na verdade sempre existiu, né? É só você andar aqui na cidade. Eu vejo, por exemplo, nos bairros adjacentes aqui do Orlando Palhato, Recanto dos Pássaros, e é isso que eu estava discutindo com a minha galera essa semana, inclusive. É, a gente precisa que a Secretaria de Assistência Social ela funcione de fato, né? A gente não precisa ficar na mesmice, no gogó. Mas como que ela funciona? Ela tem que funcionar com política pública, com política popular, gente. A gente precisa chegar nas pessoas e cuidar das pessoas.
né? A gente precisa fazer com que funcione os CRAS, que a gente aumente a demanda, talvez, de CRAS na cidade, para a gente poder fazer um trabalho de verdade, um trabalho assistencial de verdade. Não adianta a gente ficar no gogó, não adianta a gente passar na casa da pessoa uma vez, duas vezes e não ter um acompanhamento. Porque, assim, a gente até pensa na questão de criar um projeto de lei incentivando a criação de uma coordenadoria de juventude, né, no aspecto falando da juventude, para que essa coordenadoria de juventude ela ajude a fomentar políticas públicas junto com a Secretaria de Assistência Social e a gente consiga fazer um trabalho de base realmente, sabe? Eu vejo aqui na Boa Esperança mesmo, sabe? Às vezes pessoas que necessitam do poder público, necessitam de políticas públicas, e muitas vezes isso não acontece, isso é podado, né? Mas por quê? Porque não tem um acompanhamento, porque não existe, né, um certo cuidado com o povo, né? Eu me incluo como povo, né? Porque eu sou nascido e criado ali, e eu nunca vi o cuidado do poder público, que na verdade o poder público ele tem que cuidar das pessoas, ele precisa fazer política pública para pessoa, ele precisa fazer política pública para que chegue lá no CRAS, para que chegue na população carente, na população que a gente necessita de cuidado e carinho e atenção, né? Não existe votos diferentes, mas assim, quem está dormindo bem hoje no Royal Park dorme tranquilo e acorda amanhã com um belo café. E quem dorme tranquilo aí embaixo, será que amanhã vai ter um café? Será que amanhã a criança vai se alimentar? Sabe, que é a realidade daqui de baixo, da ponte para cá. E aí a gente precisa do poder público, aí a gente precisa dessa cobrança do poder público, sabe? Precisa incentivar as políticas para que as políticas cheguem naqueles que mais necessitam, que são as pessoas que são da ponte para cá. Então, Júnior, eu acho que são questões que a gente vem vivenciando no Brasil, né? Nós tivemos a partir de 2002 programas de Estado, ou pelo menos que pretendiam que fossem programas de Estado, onde minimamente pudesse provocar uma certa inclusão, né? Não só com relação a essa questão do negro, mas da mulher, do indígena, né? Enfim, de alguma forma, determinados segmentos sociais no Brasil que até então se viam abandonados pelo próprio Estado, pudessem se sentir representados de alguma forma. Como é que a tua atuação na Câmara Municipal, enquanto vereador eleito, você acha que pode ajudar esses segmentos, não apenas em relação à questão do negro, mas da mulher, do gay, enfim, determinados segmentos sociais que muitas vezes não se veem representados e, pelo contrário, parece que existe muitas vezes o próprio Estado tem políticas de estigmatizar ainda mais esse tipo de representação. Política de exclusão. Exclusão, exatamente. Marcão, eu não consigo falar da minha história e do meu povo a não associar as pessoas que é LGBT, que é indígena. Eu não consigo desacoplar isso da minha pessoa, né? Eu acredito assim que o Estado ele já é muito marginalizado, né? As políticas públicas do Estado é de muita exclusão, né? Nós precisamos trazer essas pessoas, precisamos trazer as mulheres para a política, precisamos trazer a juventude para a política, precisamos trazer as pessoas LGBT para a política, precisamos trazer todo mundo para a política para a gente começar a entender esse jogo e ser forte. Né? Porque nós precisamos dessa representação dentro do poder público, porque nós somos minoria. O negro, a mulher, o LGBT, as pessoas menos favorecidas, nós somos minoria dentro do poder público, né? Então, caso eu tenha um mandato eletivo na Câmara Municipal, com certeza que o meu mandato vai ser voltado para essas pautas, para a pauta da mulher, para a pauta do negro, para a pauta das pessoas menos favorecidas, que é isso que a gente precisa. A gente não precisa fazer conchave e acordo com o que já existe aí. O que a gente precisa é cuidar dessas pessoas que não são incluídas. Essas pessoas que não têm voz, que não têm fala, né, que precisa se levantar o debate da mulher, que precisa se fazer o debate do indígena, que precisa fazer o debate LGBT na cidade, principalmente numa Câmara Conservadora, a qual Ourinhos sabe? Eu nunca vi um vereador
chamar um LGBT ou chamar uma mulher para poder falar de política pública para elas. A Casa Rosa, por exemplo, que é uma parte da política de mulher, é só uma Casa Rosa. Ela precisa funcionar, ela precisa de política pública, ela precisa que essa Casa Rosa de fato cuide das pessoas, cuide das mulheres. Assim como a gente precisa ter, aí no caso, uma coordenadoria de juventude para que toque as pautas, que cuide da pauta da juventude, que cuide da pauta da mulher, que cuide da pauta do negro, que cuide da pauta do LGBT, para que a gente também, para que eles se sintam representados, Marcos, porque essas pessoas não se sentem representadas. É isso, na verdade, né? Então a gente precisa também conscientizar essas pessoas, conscientizar essa galera que nós precisamos ocupar esses espaços, porque enquanto a gente não ocupar esses espaços, nós vamos ser massa de manobra daqueles que nos querem derrotar. A gente teve uma notícia bastante desagradável, você deve ter acompanhado, envolvendo o presidente da Fundação Palmares, o Sérgio Camargo, né? Essa pessoa vem, inclusive, se referindo ao movimento negro de forma bem ofensiva. O pessoal que não conhece o Sérgio Camargo da Fundação Palmares, ele é negro e ele é líder de uma fundação voltada à cultura negra no Brasil, né? E ele andou fazendo declarações duras e tristes, infelizes com relação ao movimento negro, né? Inclusive desmerecendo figuras como... Bosco, eu acho que ele caiu. Eu acho que a net dele caiu. Vamos aguardar um pouquinho, né? Tudo bem. Ver se ele volta. Estava esclarecendo para o pessoal, depois eu repito para ele, não tem problema não. Que tinha começado a falar dessa questão desse cara, o Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares, não é? Então ele, por exemplo, retirou a Marina Silva, o Júnior voltou. Tá me ouvindo? Tô, pode tocar. Acontece, pessoal. Então, ele removeu a Marina Silva da lista de personalidades negras no Brasil. Por mais que a gente possa ter críticas à Marina Silva, ela tem uma história gigantesca, não é? Como mulher negra do norte do país. Removeu a Benedita da Silva da lista de personalidades negras no Brasil e deu aquele monte de declarações infelizes. A gente tem também na cidade de São Paulo Fernando Holliday, que se não me engano, ele é vereador, não é? Vereador pelo São Paulo. Isso, pelo DEM. E ele é contra a política de cotas abertamente, fala que isso é vitimismo. Eu queria que você comentasse dessas tristezas aí, dessas figuras, esse desserviço que eles fazem, né? Querido, eu fico muito triste, sabe? Eu fico muito chateado. Eu acompanho muito a Globo News. A gente precisa saber o que a direita fala, gente. A gente precisa saber o que os caras falam pra gente estar informado. Vocês me desculpem, pode bater. Mas ontem, inclusive, eu estava vendo. É uma tristeza. Para mim, aqui que milito no movimento negro, que desde eu não sei se eu cheguei a falar com vocês, mas desde os 13, 14 anos que eu saí de casa e fui para o movimento estudantil, né, me encontrei com a galera do PCdoB, ao qual eu tenho orgulho e tenho muito afinco e respeito pelos camaradas da UJS. A gente já debatia a exclusão do nosso próprio povo, às vezes, né, como um cara desse, né, porque esse cara, na verdade, eu tenho pavor, assim, até de pronunciar o nome dele, porque é um cara que não entende o que está fazendo, não sabe o que está fazendo lá, e quer fazer uma derrocada nas políticas públicas, principalmente dentro da cultura e principalmente do nosso povo. Nós não precisamos se vitimizar por nada, ô Luiz, nós não precisamos disso. Eu vou cansar de falar isso aqui. A cota não é uma questão de vitimismo, pessoal. A cota é uma questão de reparação histórica. De 200 anos, nosso povo está sofrendo nesse país. É uma coisa tão simples, é uma coisa tão clara. É uma soma como 1 mais 1 é 2. Né? Excluiu Benedita da Silva, excluiu Marina Silva, que tem um histórico fantástico, né? Fantástico a Marina Silva. Respeito ela
fielmente, né? Saiu do nosso campo, foi militar em outro campo, se candidatou a presidente da República. Nós precisamos ter respeito pelas pessoas, Luiz. Nós precisamos ter respeito pela figura da Benedita Silva. A Benedita Silva, ela é uma negra e é evangélica. Nós precisamos respeitar as pessoas. Eu sou negro e sou de candomblé. Tem outro negro que é católico. Então a gente precisa respeitar as pessoas, mas nós precisamos divergir, né? Não precisamos divergir em várias questões. Acho que a gente precisa se unir, né? Porque eu acredito que o Sérgio ele não faz parte desse rol, né? Desse rol de pensamento que tenta mudar o nosso campo, mudar a nossa história, né? Ele quer, na verdade, continuar com o discurso de ódio, com o discurso desse presidente que está governando o nosso país. E eu acho que, na verdade, ele queria uns 5 minutinhos de fama para legitimar aquilo que ele não é, né? Porque, para mim, ele não é nada, né? É ruim, é difícil, é doído ver a política que esses caras estão fazendo no nosso país e a gente continuar aceitando calado a gente ser covarde. Então, Júlio, ainda dentro dessa questão aí que envolve o segmento negro, né, no Brasil, a gente viu recentemente nos Estados Unidos, motivado por uma violência policial que acabou matando mesmo, né, um rapaz negro na rua, asfixiando, né, e tudo mais. E no Brasil isso acontece todo dia. Nós temos, infelizmente, a polícia que mais mata pretos e pardos nesse país. E como é que a gente não consegue, a sociedade civil não consegue se mobilizar de alguma forma para também protestar e mostrar caminhos alternativos para que esse tipo de violência pare aqui no Brasil? A gente teve um governador que foi afastado agora, não por isso, porque deveria ter sido afastado quando falou essa frase, que tem que atirar na cabecinha de helicóptero, nas favelas. Como é que você vê essa questão aí? Os supremacistas brancos, eles só existem nos Estados Unidos? Ai, Marcos, eu encaro e vejo tudo isso com muita tristeza, né? E tento não se abater, sabe? Tento levantar a cabeça e dizer para os nossos que a gente precisa da gente, né? A gente precisa de lutar todos os dias e ir para cima. A polícia do estado de São Paulo é uma das polícias que mais mata jovens negros, né, no nosso país. E aí, no caso, não só a polícia de São Paulo, mas fazendo uma comparação a nível nacional, o nosso país é um dos países que mais mata também jovem negro, né? É impossível, é inconcebível, né? Você atirar nas pessoas sem saber quem elas são, né? Você entrar numa comunidade, você entrar numa favela, você entrar aqui mesmo, no Recanto dos Pássaros, na Boa Esperança, no Parque Minas Gerais, e classificar as pessoas pela cor da pele, né? E de claramente atuar uma pessoa que está andando na rua que é negro, né, e deixar uma pessoa que é branca, ou uma pessoa que não tem o perfil de traficante, ou não tem o perfil de uma pessoa que é do submundo, a tomar um enquadro, sabe? Eu falo assim, eu tava esses dias eu, meu irmão e meu sobrinho andando pela rua e a polícia passou nos encarando fielmente, sabe? É como se a gente fosse bandidos, como se a gente fosse pessoas que fossem agir de má fé, ou agir de uma forma diferente. Não! Nós precisamos aí, eu acho que aí começa lá em cima do governo federal, do governo estadual e municipal, com que a gente faça essas pessoas entender, né? E aí que eu falo que a gente precisa de representatividade, Marcão, que a gente precisa falar, a gente precisa do poder de alguém nos representando no poder público para poder falar esse tipo de coisa. Eu acho muito interessante um trabalho da Alessi Brandão, que é uma deputada negra, né, que tinha dentro do Partido dos Trabalhadores um deputado negro que hoje ele não se encontra mais, né, que faleceu, o Seu Cândido, que fazia
muito esse debate dentro da Assembleia Legislativa, é o Vicentinho que faz esse trabalho dentro da Câmara dos Deputados Federal, mas aí, nós somos em poucos ainda, Marcão. Nós somos a maior, ó pra você ver como é que é a troca da lógica, né? Nós somos a maioria nesse país e nós somos a minoria nos espaços. Então alguma coisa está errado, né? Ou a gente começa a ocupar os espaços, ou como eu disse, nós sempre vamos ser governados, vamos ser liderados por pessoas que não nos representam. Às vezes representa assim uma pauta pequena, né? Mas o restante que é necessário, assim como essa pauta, né? De a gente saber que a polícia mata todos os dias, a gente não poder ter clareza e não poder falar, não ter voz para falar, né? Eu acho que o caminho é a gente começar a ter representatividade para a gente começar a apontar o dedo na ferida, principalmente aqui no interior do estado de São Paulo, onde a gente vê a ação da PM do estado de São Paulo totalmente controversa. Gostaria de conversar sobre um outro ponto, mas que passa por essas questões também, né? Que diz respeito aí à pandemia que a gente está vivendo. A gente ainda está na pandemia, né? Sim, sim. Eu tive que fazer algumas coisas hoje, eu fiquei com a impressão que a pandemia acabou e não me avisaram. Mas faz tempo, né? Faz tempo. E assim, de qualquer forma, não acabou. Provavelmente, caso você seja eleito, ela vai estar rolando ainda, né? Na melhor das hipóteses, a vacinação vai ter meramente começado em janeiro. Então, é um desafio. Quem for eleito agora vai ter que encarar a pandemia ainda acontecendo e vai ter que encarar o pós-pandemia. O pós-pandemia, que tem muitos desafios. Então, eu gostaria que você falasse para a gente como que você vê isso, que desafios são esses, o que você pensa que pode ser feito? Luiz, o que você falou é real. Eu trabalho, né, num lugar movimentado na cidade e a gente percebe que realmente a pandemia ela ficou para trás. Mas eu acredito, né, a gente não tem hoje um esclarecimento muito grande do governo federal, né, a respeito, porque o presidente ele acha que isso é uma gripezinha, né, como ele mesmo disse, né, alguns tempos atrás, e na verdade isso não é uma gripezinha. Então vai muito do poder público, Luiz e Marcos, de fazer esse papel de chegar e conscientizar as pessoas que nós precisamos de uso de máscara, nós precisamos da questão do álcool gel, mas que nós precisamos principalmente, eu acredito, com que os nossos médicos das nossas UBSs aqui façam também um projeto, cuidem dessas pessoas, né? Enquanto eu acho que formação, levar para a comunidade a importância da questão da higienização e de se cuidar, da questão do distanciamento. Eu acho que aí entra a questão do papel do poder público, de conscientizar a população e fazer com que a gente não fique só no papel, mas é de fato chegar na comunidade, sabe? Chegar aqui na Boa Esperança e falar assim: ô pessoal, vamos aqui, vamos dialogar sobre a Covid, vamos falar sobre a Covid, vamos discutir sobre a Covid, vamos juntos, né, tentar implementar projetos viáveis que dê certo, né? Como a gente está vendo aqui na cidade a dificuldade de emprego, né? Nós temos uma dificuldade tremenda de emprego. Tentar fazer com que essas empresas façam parceria, até mesmo para, né, diminuir a questão de imposto para com elas, que vamos ver qual é a política essa empresa tem, a política para a saúde, política para o LGBT, política para o negro, política para mulheres. Eu acho que a gente tem que começar a fazer esse tipo de trabalho. E o papel do poder público o ano que vem vai ser de cuidar das pessoas, assim como ele sempre foi, mas é o cuidar das pessoas de verdade, de fazer um acompanhamento com a Secretaria Municipal de Saúde, um acompanhamento com a Secretaria Municipal de Educação, caso a gente, né, consiga voltar nossas aulas a partir do ano que vem, para que não haja né, não prejudique todas essas crianças, não prejudique não só o ensino fundamental, mas né, o ensino
médio, educação infantil. Então, vai ser de suma importância a cobrança em cima da Secretaria de Saúde para que nós, junto, Câmara Municipal, Poder Legislativo, Poder Executivo, eles trabalhem junto para que a gente resgate e tente não deixar esse número subir, né? Porque, de fato, as pessoas elas acham realmente que a pandemia acabou. Mas aí que eu falo, Luiz, eu acho que a gente precisa de um projeto, a gente precisa que o poder público ele faça o papel dele, né? Que é de conscientizar, que é de informar e que é de cuidar das pessoas. Então, Júlio, você tem uma história de militância aqui em Ourinhos, né? Nos movimentos sociais, movimentos progressistas. Você tem uma trajetória no movimento estudantil, no movimento negro. E eu queria que você abordasse um pouco isso. Qual é a tua trajetória? Qual é a tua história? E por que essa sua história ela deve embasar e fazer com que as pessoas acreditem em você e possam votar em você para vereador em Ourinhos. Eu vou contar um pouquinho de mim para chegar até aqui. Eu acho que é um pouquinho bastante, mas vai dar certo. Minha mãe é analfabeta, né? Meu pai trabalha na usina São Luís, aposentado, né? E continua trabalhando na Labuta, Seu Moré, Dona Rose. Marcão, eu sempre tive uma paixão por escola, por cultura, por comunidade. E eu sempre pensei que eu precisava dar orgulho para Dona Rosa e para o seu Moré, que eu precisava correr atrás do meu, né? E foi dentro da educação, é, dentro da cultura que eu me encontrei. Eu me recordo que a minha mãe sempre trabalhou na usina São Luís, né? Cortando cana, dia, noite, sol e chuva. E eu cheguei até a ficar um pouco com meu irmão, com o André Luiz, com o Pedro, que é meu sobrinho. Cuidei deles nesse período que minha mãe e minha irmã cortava cana, era boia fria. E eu sempre interessado, né, Norival e Roseli, né, com o papel maravilhoso que eles têm na minha vida até hoje. Eu, onde encontro a Roseli, eu tenho vontade de, né, pegar ela para mim, porque ela é uma pessoa muito especial e fez com que essa pessoa que eu sou. E aí dentro do Cubas eu fui me candidatando a Grêmio Estudantil, representante de sala, e sempre fazendo a disputa, né, até mesmo com o Norival, e falava para ele que, olha, Norival, a gente precisa cuidar dos alunos, né, não vamos obedecer ao Estado não, cara, vamos mudar o percurso disso aqui. E às vezes a gente até tinha divergência, né, mas no fim a gente tinha mais convergência do que divergência. E eu me recordo que ele falou para mim uma vez assim, você precisa sair desse mundo aqui, você precisa conhecer outras pessoas, você precisa militar, enfim. E aí eu conheci a UJS, a União da Juventude Socialista, né, que é uma juventude do PCdoB, e com 13, 14, 15 anos, eu me recordo que eu cheguei lá na minha casa, né, minha mãe ainda cortava cana nessa época, e eu falei, Dona Rosa, eu tô indo viajar, juntei minhas malas e esperar um ônibus lá em Marília, cara. E fui para Marília e fui para o primeiro congresso da minha vida. E aí, nesse primeiro congresso, eu me apaixonei, né? Eu me recordo do Carlos Henrique, Deus o tenha em um bom lugar, meu amigo, meu companheiro de Partido dos Trabalhadores, que, né, infelizmente, um acidente de carro ceifou a vida dele. Eu já tinha uma disputa com ele, olha para você ver como é interessante, a gente já tinha uma disputa na escola, e aí depois, logo após que eu fiquei um período na UJS, que eu me encantei aí, no caso, pelo Partido dos Trabalhadores, eu fui construir com o Carlos, né, a juventude do PT, fomos aí construir não só aqui no município, mas estadualmente, né, compondo núcleos estaduais do partido, dirigindo campanhas, né, eu trabalhei em muitas campanhas aqui na cidade do PT, trabalhei em campanhas elegi alguns companheiros, ajudei a eleger alguns companheiros, né, trabalhando em coordenação de campanha, e a militância, na verdade, ela começou mesmo a partir dos 13, 14 anos, Marcão, que eu conheci a juventude, né, do PCdoB ao JS, me encantei pelas nossas pautas, por nós, né, e eu sempre achei que
a gente não tem que estar do outro lado, Marcão. Eu não consigo me ver do outro lado, sabe? Porque do outro lado não tem espaço para mim. É nesse espaço aqui que tem espaço para mim. É dentro das coisas populares. Eu acho que a gente tem que ser popular, a gente precisa cuidar das pessoas, a gente precisa fazer políticas públicas que cheguem nas pessoas. Então, eu com isso, né, com esse coração, com esse pensamento, com essa ajuda e o Norival fazer com que enxergasse esse mundo, eu sou o que sou hoje. Aí saí em 2010, me recordo várias sequências de reunião de juventude, ia para São Paulo, ia para Piracicaba em congresso, e voltava para Ourinhos, ia fazer debate em universidade, e corria as universidades públicas, e corria universidades privadas, e isso a gente vai ganhando, né, Marcão? Eu nunca perdi, na verdade. Tudo isso que eu aprendi, eu acho que é muito válido, né? Movimento sindical, tenho, né, grande apreço por um amigo meu de São Paulo, Carlos Guimarães, meu companheiro da PUESP, inclusive, que fez com que eu também chegasse dentro do movimento sindical e aprendi muito com o movimento sindical. Então, você vai grudando, né? Um pouquinho ali, um pouquinho aqui, e eu devo a muitos companheiros a pessoa que eu sou, sabe? Hoje eu não me vejo fora do nosso campo, não me vejo em outro lugar. Eu vejo a gente dentro desse campo e atendendo às expectativas das nossas pessoas, né? Das pessoas que assim são como eu. Como eu disse, minha mãe e meu pai trabalhou a vida toda na roça, né? Minha mãe é analfabeta, mas eu tô aqui para poder sanar isso e poder falar para as pessoas que existe outro jeito, que existe um caminho sim. Muito bem. Quando o papo é bom, a conversa rende, hein? Entendi. Que delícia, meu. É, gostaria de lembrar o pessoal que está acompanhando a gente que podem mandar perguntas, dá tempo ainda, a gente tem 10 minutinhos aqui ainda. Eu gostaria de perguntar, tá pulando de um Sim. assunto para o outro, porque a gente tem muitas questões Nossa, importantes, né? que bom, que E bom. é Muito ótimo. feliz. E a questão que não quer calar na cidade de Ourinhos, a falta de água. A falta de água. Então, gostaria que você falasse que perspectiva que você tem, caso sendo vereador, o que você pensa em fazer, o que pode ser feito, o que deve ser feito com relação a esse problema de muitos anos que a gente tem com a água em Ourinhos. De fato, é isso mesmo, ô Luiz. A gente não pode culpar a gestão atual pelo problema da água, que eu acho a gente ser muito incoerente. E coisa que eu não sou é incoerente na vida, né? E principalmente nas minhas posições políticas. A gente sabe que é necessário, né, uma nova estação, que é necessário, né, uma nova estação de tratamento, mas que isso poderia ter já desencadeado lá atrás, né? Eu me recordo, não sei se falei para vocês também, mas eu fui cargo em comissão na Secretaria de Cultura na gestão da prefeita Belks aqui na cidade, e eu me recordo que já tinha essa discussão no mandato da Belks, mas era muito relativo a discussão, né? Ela não passava da discussão, né? Não tinha nada concreto. E aí, no caso, se caso a gente tenha uma cadeira dentro do poder público, é fazer com que a gente cobre o poder executivo para que saia logo essa nova estação, né? Eu vi algumas coisas aí de informação que ela vai começar a ser construída agora no fim do ano. Nós esperamos que seja construída, porque é um problema que é de longe e não é um problema ideológico. Nós não podemos encarar as coisas como um problema ideológico, gente. Nós precisamos cuidar das pessoas além da política, sabe? A gestão X não fez, mas a outra gestão vai fazer. Nós sabemos dos saldos políticos disso. A gente não né, pessoas não leigas. A gente entende, a gente sabe que quem fizer vai colher o saldo político, sabemos disso tudo. Mas assim, que não seja uma coisa só eleitoreira, né? Mas que seja uma coisa concreta, porque a gente sofre de fato, né? Uma cidade que tem 3 rios, ficar faltando água, né? Por falta de abastecimento, por falta de estrutura mínima, né? Que no caso seria uma estação de tratamento informatizada, uma estação de tratamento que desse conta desse número de pessoas que a gente atende hoje na cidade, né? Ourinhos não é mais uma cidade de 80 mil habitantes, né? Hoje a gente precisa
tentar e pensar nessa perspectiva também. E aí, no caso, as pessoas que são responsáveis pelas essas áreas ter essa visão, né? E a gente poder e falar a verdade, Bosco, porque eu acho que a gente não perde nada falando a verdade. Olha, tá acontecendo isso, isso e isso, o problema vai ser sanado tal. E não ficar com justificativas baratas, né? E sempre com a mesma justificativa, vai ser construída quando, né? A gente precisa resolver o problema agora, né? E o problema vai ser arrastando há anos. Então, não é a gestão X e Y que precisa resolver. Eu acho que os políticos da cidade, o poder público precisa resolver, né? Não é a questão nem partidária, é a questão mesmo de cuidar das pessoas. Muito bom, Júnior. Olha, como o Bosco falou, quando a conversa é boa, o negócio Que bom, rende sim. e a gente nem vê o tempo passar, né? Isso Sim, é muito sim, bom. sim. Isso é sinal de que tem conteúdo. Bom, E nós bacana. estamos chegando, infelizmente, aí pro nosso teto, né? Sim, E eu gostaria de deixar você, o Bosco também, à vontade, para estar tecendo aí comentários finais em relação a, as suas propostas e deixar você com os seus comentários finais aí também para aqueles que estão nos acompanhando aqui no momento. Já logo de cara eu digo que desejo a você toda a sorte do mundo, que você possa conseguir axé. conversar, dialogar com a população de Ourinhos, que a Câmara Municipal de Ourinhos ela precisa de uma pessoa com as suas propostas, com aquilo que você defende e principalmente com a sua origem. Eu acho que isso inova, isso muda, isso traz aquilo que muitos vivem pedindo, dizendo que precisa acontecer, mas na verdade não enxergam que precisam ter como representantes pessoas que simbolizam aquilo que elas mesmas são, enquanto origem social, classe social e tudo mais, né? Eu acho que isso é fundamental. Então, já de antemão, já gostaria de agradecer muito a tua participação e deixar você aí para os seus comentários finais com aqueles que estão ainda acompanhando aqui o Contratempo. Eu agradeço primeiro o convite, agradeço a vocês que são desse campo nosso, desse campo progressista. A gente precisa de pessoas assim como vocês, a gente precisa de pessoas que nos deixe à vontade, que nos deixe né, sem rabo preso nenhum, né? Eu acho que a gente precisa disso, a gente precisa dessa mídia alternativa, a gente precisa de construção, de comunicação por outras vias, né? Adorei a questão do Boulos, né? A questão da comunicação, é um companheiro nosso, né? Um companheiro do nosso campo. Achei maravilhoso a forma que ele está lidando com a campanha dele. Eu agradeço mesmo e que vocês que dê bons frutos, né? Que sempre vocês possam nos ajudar a difundir e a falar das nossas origens e falar daquilo que a gente acredita, né? Que hoje talvez a gente está levantando uma semente, levantando um processo que ele pode render aí no futuro vários frutos. Eu não tenho dúvida. Para finalizar, eu agradeço as pessoas que nos acompanharam, agradeço as pessoas que acreditaram e acreditam em mim, né? Eu não sei se eu falei aqui para vocês, mas eu estava relutando por uma candidatura, estava relutando para colocar esse projeto na rua, mas as pessoas e o coletivo ele fala mais alto. A gente está nessa construção desse coletivo, é um coletivo que chama Coletivo em Movimento. Pô, Júnior, mas por que coletivo em movimento? Coletivo em movimento porque é movimento, né? Da gente poder fazer política pública, movimento para a gente se movimentar, movimento para a gente poder se deslocar e fazer com que a coisa aconteça de fato, né? Aí movimento para agregar negro, branco, LGBT, todo mundo, né? Nós, aqui desse lado nós não temos nenhum tipo de preconceito, nenhum tipo de né, sai para lá, aqui a gente agrega todo mundo e traz todo mundo no mesmo barco, até porque nós somos da mesma origem, né, nós somos
da mesma classe social, nós somos do mesmo barco. E eu peço às pessoas que olhem com carinho, né, o que a gente pense e que venham conosco, né, e que agregue, que se junte e que tragam propostas para a gente dialogar junto, porque não existe outro caminho para a política a não ser o diálogo, não existe outro caminho para a política a não ser a vontade popular. Nós precisamos colocar isso na cabeça das pessoas, que quem está lá é eleito pelo voto e pelo poder popular, e para o poder popular e para as pessoas a gente dá respostas, e as respostas são a resposta com políticas públicas, são com resposta com políticas públicas na saúde, na educação, na cultura, para a juventude, para o povo negro, para a mulher. É isso, é essa satisfação que nós temos que dar quando a gente, né, caso a gente tenha um mandato, e aqueles que estão lá também, né, acho que a única resposta que a gente tem que dar para as pessoas é a resposta de política pública, né, e formular políticas públicas que cheguem neles, né, não fazer política pública para cego ver, porque daí a gente não precisa, a gente precisa cuidar mesmo das pessoas. Então eu agradeço muito, espero assim que as pessoas que estão nos ouvindo e as pessoas que vão assistir logo depois venha conosco, né? Venha com o nosso projeto, venha para o Coletivo em Movimento, né? Venha nos ajudar a transformar e contribuir com um Ourinhos melhor, com as políticas públicas melhor para a gente elaborar, e quem sabe a gente tem um mandato e a gente possa apresentar para as pessoas propostas concretas, que nós demos respostas concretas para as pessoas, porque as pessoas precisam de respeito, as pessoas precisam de atenção, a gente precisa dar respeito e atenção para as pessoas, porque as pessoas não são um balaio, né, ou uma massa de manobra. A gente precisa dar satisfação para as pessoas que acreditam na gente. Muito obrigado mesmo, viu? Eu que agradeço, Júlio. E para votar em você, qual... É 13122. Juninho da B2, por favor. Bosco, alguma... Eu quero agradecer, Júnior, a sua disponibilidade para conversar com a gente, para conversar com a população de forma geral, não é? Isso é muito importante, a gente utilizar essas ferramentas. Sim. Eu penso que quem está assistindo a gente, seja agora ao vivo, seja na gravação, gente, vocês têm a internet para falar diretamente com os candidatos e candidatas, tá? Não engole mais candidato que foge de debate, que foge de conversar com a população. Por favor, gente. Conversa, cutuca, tá? Cutuca de verdade. Vota em gente que não foge do debate, que não foge do diálogo, que não foge da conversa, certo? A gente está aqui com uma pessoa excelente, tem pessoas muito boas que estão entrando aí para o jogo político. Vamos prestar atenção nessas pessoas. O Júnior é uma delas, com toda certeza. Valeu, cara. Muita força, muito sucesso aí para você. Muito axé e coisas boas para todos nós. Obrigado. E nós aqui do Contratempo, nós vamos continuar com as nossas entrevistas toda quarta-feira às 18 horas. Nós já temos aqui agendado com a Roberta Estopa para o dia 21 de outubro. Bacana. Depois a Érica, dia 28 de outubro. O Vitinho, dia 4 de novembro. Só gente boa, é isso aí. Só gente boa. E mais uma vez agradecer você, Júnior. Muito obrigado. Eu que agradeço. Eu que agradeço, gente. O Jornal Contratempo vai ficando por aqui. Agradecendo mais uma vez aqueles que acompanharam a entrevista, aqueles que ainda irão ver essa entrevista depois, que mesmo vendo depois podem enviar suas perguntas, as suas dúvidas. A gente encaminha aqui para o Júnior, ele pode estar entrando em contato e conversando com vocês. Nós vamos ficando por aqui e até a semana que vem. Um grande abraço para todo mundo.